Oi, gente. Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos estudar sobre a concordância verbal padrão da língua portuguesa. Nós sabemos que a norma padrão da língua ensinada nas escolas e é uma variante de prestígio na sociedade. Isso significa dizer que o domínio dessa variante possibilita que você seja incluído socialmente. Então, compreender a função e a importância da construção adequada das estruturas frasais faz toda a diferença no momento em que você está interagindo discursivamente. Em alguns gêneros textuais, como histórias em quadrinhos e música popular, nós podemos observar o uso intencional das relações de concordância para definir uma variedade linguística específica. Vou apresentar para vocês algumas letras de música que contêm alguns desses casos, certo? A primeira letra é de Adoniran Barbosa, que se chama Samba do Ernesto. O Ernesto nos convidou para um samba, e ele mora no Brás. Nós fomos e não encontramos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. O Ernesto nos convidou para um samba, e ele mora no Brás. Nós fomos e não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia, encontramos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você devia ter punhado um arrancado na porta. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos e não encontramos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. No outro dia, encontre com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto. Nós não se importa, mas você devia ter punhado um recado na porta. Um recado assim, oi. Oi, turma, não deu para esperar. Duvido que isso não faz mal. Não tem importância. Assinado em cruz, porque não sei escrever. Ernesto. Então, vocês notaram, né, alguma diferença, alguma alteração na forma da estrutura das frases, como elas foram construídas? Nós sabemos, né, que em uma frase o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito a que se refere, né? Vamos observar alguns trechos da música para a gente notar, né, como se dá essa construção. Nós fomos e não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiva. Quando ele diz nós fomos, né, de alguma forma o sujeito ele está concordando com o verbo, né? Nós temos aí alguns desvios de grafia, mas o sujeito nós concorda com o verbo fomos, que também está no plural. Eu sei que vocês sentiram algum estranhamento, né, na construção das frases, e essa realmente é a intenção, né, do autor, ao escrever dessa maneira, é fazer com que a gente observe a maneira como as pessoas se comunicam, né, querendo destacar o modo de uma comunidade de fala, né? Essa canção, ela reproduz um modo de falar e um vocabulário muito específico do interior paulista, né? Algumas formas utilizadas na letra são inadequadas, tanto no uso da ortografia, quanto no uso da concordância, né? Mas mesmo que haja essa inadequação, nós compreendemos perfeitamente o que a letra nos diz. Vocês conseguem identificar algum desvio de concordância, né? Quando o verbo ele não está concordando com o sujeito. Vamos lá, vamos tentar encontrar. No outro dia, encontrem com o Ernesto, né? Não é encontrem, mas encontrei, né? Se sou eu, a pessoa está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Né? Então, aqui é um exemplo do desvio de concordância. Vamos lá.
Aqui eu tenho outra letra de canção, se chama Samba, de Zé Cabaleiro, e diz o seguinte: que tu quer? Que mais que tu quer? Cachaça, samba, viola, mariola, gaita, fumo e mulher. Que mais que tu quer? Nada te contenta, nem ouro, nem prata, nada te contenta, cafuné nem tapa, nada te contenta, nada te contenta, mano. Mano, vê se tu te toca. Que mais que tu quer? Se tu quer, nós troca. Que é que tu quer? Que é que tu quer mais que tu quer? Que é que tu quer mais que tu quer? Nós vimos aí uma construção, né, que nos causa estranhamento. Qual é a ocorrência inadequada em relação ao padrão culto da língua? Se tu quer, nós troca, né? Nós observamos aí uma inadequação. Por quê? Se o sujeito é nós, o verbo tem que estar também concordando com ele. Então, nós trocamos, né? Nessa música, né, há alguma particularidade em relação à concordância, além desse caso que eu já relatei? Que mais que tu quer, né? Tu queres, né? O quer seria ele ou você, né? Para concordar com o quer. Então, qual a intenção do autor ao utilizar esse recurso? É aproximar, né? O leitor, né? O ouvinte, da forma informal da língua, né? Ou seja, mostrar a língua como ela é falada, fazendo com que a gente, né, se sinta mais próximo dela. Como ficaria essa canção no padrão culto da língua? Será que teria essa mesma intencionalidade? Que mais que tu queres? Que mais que tu queres? Cachaça, samba, viola, mariola, gaita, fumo e mulher? Que mais que tu queres? Né? Ficaria, né, um pouco distante da maneira como nós falamos rotineiramente. E não é essa a intenção do autor, né, do produtor da letra. Vamos para a próxima. Essa é uma clássica, uma música de Ultraje a Rigor, se chama Inútil. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz trilho e não tem trem para botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente pede grana e não consegue pagar. A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livro e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue ensinar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Então, ao observar, né, a letra dessa música, no aspecto sintático da concordância, existe uma regularidade? Que expressões denotam a variedade informal da língua? Essas expressões circulam na sociedade? Nós costumamos utilizar essas expressões? A gente não sabemos, a gente não vamos. Nós utilizamos sim, né? Em situações informais, né? Muitas vezes nós dizemos, a gente não sabe, né? Mas, vez ou outra, acontece uma escorregadela, né? E a gente acaba cometendo esses desvios da norma, né? O tu, né, é muito pouco usado na nossa variedade oral, né? Nós utilizamos mais o você e o a gente, né? A gente vai para a feira toda semana. A gente gosta de música popular, né? Vamos lá. Agora, observe as palavras em destaque no trecho abaixo. Foi retirado do perfil biográfico de Mullah Narusdim. Com seu turbante, sua barba e seu burrico, Narusdim aparece em cada conto como uma pessoa diferente. Às vezes é um tonto completo, às vezes faz os outros de bobos. Mas eu acho que, de um jeito ou de outro,
parecendo maluco ou muito inteligente, ele fala para todo mundo: criança, adulto, branco, preto, amarelo, pobre, rico, menino, menina. Observem que eu destaquei alguns verbos nesse fragmento, né? Eles estão em destaque. Para que é que servem esses verbos? Para dizer algo sobre Mulá Narusdim, né? Narusdim aparece, Narusdim é, faz, fala, né? E o que é que essas palavras elas indicam? A ação, né? Que se passa no tempo presente, aparece, é, faz, e estão se referindo à terceira pessoa do singular, que é ele, né? E como é que nós sabemos o que elas estão indicando? Pela maneira como elas estão flexionadas, né? As formas verbais informam tempo, modo, pessoa, número, nos quais estão conjugados, como aparece, né? Essa terminação aí indica o tempo presente do modo indicativo da terceira pessoa singular, que é ele, né? E de quem essas palavras estão falando? Estão falando do personagem Narusdim. Vamos lá. Agora nós faremos a leitura, né, de uma história de Mulá Narusdim, se chama Um Mestre Diferente. Narusdim estava sendo esperado em uma cidade. Praticamente toda a população estava reunida na praça para ver o Mulá falar. Narusdim olhou para aquelas pessoas e perguntou: vocês sabem sobre o que eu vou falar hoje? Todos responderam ao mesmo tempo: não. Se vocês não sabem o que vim falar, eu me retiro. E foi embora. Tempos depois, a população conseguiu que Narusdim voltasse à cidade para falar. Mas combinaram que se ele perguntasse novamente se sabiam o que ele ia falar, eles diriam que sim. Quando Narusdim perguntou, eles disseram sim. Narusdim disse então: se vocês já sabem, eu não preciso falar nada. E se retirou. Conseguiram que ele voltasse lá mais uma vez para falar. Dessa vez, não combinaram que metade diria que sim e metade que não. Narusdim então disse: muito bem. Então, a metade que sabe conta para a metade que não sabe. E se retirou. Vejam só. Observem, né, a maneira como os verbos eles foram flexionados nas orações. Nessas duas formas, dessas duas orações aí que eu destaquei, vocês sabem sobre o que eu vou falar hoje? Todos responderam ao mesmo tempo. Nós temos aí quantas formas verbais? Sabem, vou falar, que é uma locução verbal, e responderam. Os verbos, né, nessas duas orações, eles estão em que tempo verbal? Presente, passado, futuro. Como é que nós descobrimos isso? Pela desinência verbal, né? O verbo ele está no singular ou no plural? O verbo está se referindo a qual termo da oração? Então, o verbo saber, né, ele está conjugado no tempo presente do indicativo, né, que é sabem. Nós percebemos isso pela terminação do verbo, né? Eu sei, eles sabem, nós sabemos, eles sabem, né? Já o verbo responder está no plural, porque a palavra todos está no plural e a terminação do verbo indica que ele também está no plural, como em responderam, né? Ele respondeu é igual a singular, eles responderam é igual a plural. E a locução verbal vou falar está se referindo ao pronome eu, pois conjugamos o verbo da seguinte maneira: eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, né? Agora, destaquem aí os termos aos quais o verbo se refere. Vocês sabem sobre o que eu vou falar hoje? Todos responderam. Estão aí as expressões a qual os verbos se referem. Agora, se nós substituirmos estes termos por pronomes, flexionaríamos os verbos da mesma maneira? Eu sei sobre o que você vai falar hoje. Ela sabe sobre o que vocês vão falar hoje. Nós respondemos ao mesmo tempo, né? Vamos lá.
Pronto, agora vocês vão pegar o livro de vocês na página 138. Vamos aí para a concordância verbal. Releia o trecho a seguir, reproduzido do texto A Terra dos Meninos Pelados. Era de um bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham levado os cabelos dele. No trecho acima foram destacadas algumas formas verbais. Em relação ao número e à pessoa em que esses verbos foram conjugados, o que é possível notar? Que há formas verbais no singular e outras no plural, e algumas se referem à terceira pessoa do singular e outras à terceira pessoa do plural. Qual motivo justifica a variação em número e pessoa das formas verbais destacadas nesse trecho? O fato de se referirem a diferentes sujeitos, né? Por exemplo, os garotos fugiam, né? Os garotos estão no plural, o verbo também vai para o plural, né? Era de bom gênio e não se zangava, né? Era de bom gênio é uma pessoa única, né? Está no singular. Seus verbos ser, né? Era e zangar, zangava, se referem a qual tipo de sujeito? A um sujeito desinicial. Ele era, né? Zangava. Os verbos fugir e mudar e perguntar se referiam a qual tipo de sujeito? Ao sujeito simples, né? Garotos. Vamos lá. Nós damos o nome de concordância verbal à flexão do verbo em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda, terceira, para concordar com o sujeito gramatical. Veja, os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Nós temos o sujeito, os garotos dos arredores, que está no plural, e tem que concordar com o verbo, que também está no plural, fugiam. Nos quadros a seguir, você será apresentado alguns casos especiais de concordância verbal. Mas a regra geral diz o seguinte: o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Já os casos especiais dizem o seguinte, né? O sujeito composto antes do verbo, né, fica no plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Um exemplo: ontem viajou o filho e a filha. Ou ontem viajaram o filho e a filha. Ou seja, ele admite essas duas formas, né? Já o sujeito composto depois do verbo, o verbo segue a regra geral, ou seja, vai para o plural, concordando com os dois núcleos. O filho e a filha viajaram, né? Observem que o sujeito, antes do verbo, o verbo tem sempre que concordar com ele, né? Já depois, né, pode concordar tanto com o verbo quanto ao termo próximo. O sujeito composto formado por pessoas diferentes, como eu, tu, ele, fizemos a tarefa, né? O verbo vai para o plural, concordando com a pessoa mais importante. A primeira pessoa, eu, é mais importante que a segunda e a terceira. A segunda pessoa, tu, é mais importante do que a terceira. Então, eu, tu e ele fizemos a tarefa. Primeira do plural. Tu e ele fizestes a tarefa. A segunda do plural. Sujeito composto na qual os núcleos do sujeito são ligados por ou. Se a ideia expressa for de alternância ou exclusão, o verbo fica no singular. Se a conjugação indicar que se refere aos dois elementos, o verbo vai para o plural. José ou Joaquim irão me substituir hoje. Você e o seu irmão conseguirão resolver essa questão. E o sujeito composto com núcleos ligados por nem. Se a ação do predicado se repete para cada componente do sujeito, o verbo fica no singular. Nem José, nem Luiz conseguiu resolver essa questão. E com o sujeito simples? Se for nomes próprios, né, vão para o plural acompanhados ou não de artigo. Os Estados Unidos se julgam muito poderosos, né? Como é o nome próprio, e o nome já é pluralizado, então o verbo tem que ir para o plural. Pontes de Madison é um filme lindo.
formado pelas expressões grande parte de, a maioria de, metade de, grande número de, seguido de um substantivo no plural. A concordância no singular ou no plural. A maioria dos alunos não gosta de gramática ou não gostam. Metade das crianças não fez a lição de casa ou não fizeram, ou seja, admite as duas formas, tanto singular quanto plural. Formado por número percentual seguido de substantivo no singular. A concordância também é no singular. 10% da classe se inscreveu no campeonato. Quando o sujeito simples for formado por número percentual seguido de substantivo no plural, o verbo irá para o plural. Exemplo, 10% das classes se inscreveram. Quando for formado pelas expressões mais de, menos de, cerca de, indicando ideia de quantidade, o verbo concorda com o substantivo que se liga a essas expressões. Cerca de 40 pessoas compareceram ao festival. Mais da metade faltou. Vamos lá agora. Leia a tira, que traz os personagens Mafalda e Felipe, criados pelo cartunista argentino Quino. Era melhor começar de novo para ver se dá certo. Também acho. Do que vocês estão brincando? De nada, estamos falando da humanidade. A ideia que a tirinha pretende passar por meio da fala dos personagens Mafalda e Felipe é de humor ou de crítica. De crítica, né, gente? Uma vez que esses personagens eles fazem uma avaliação desfavorável à humanidade, no sentido de que não deu certo e que precisa começar de novo. Observe a expressão do interlocutor das crianças nos 3 quadrinhos. De que modo a expressão desse personagem reflete o sentido produzido nas falas e postura das crianças. No primeiro quadrinho, a expressão é de curiosidade, e ele se mostra atento para saber sobre o que Mafalda e Felipe conversam. No segundo, a expressão é de alegria, associada ao fato de achar que as crianças estão brincando. Já no terceiro, a expressão é de espanto, por ter sido surpreendido com a resposta inesperada de Mafalda, não prevista por uma criança. No terceiro quadrinho, Mafalda emprega uma forma verbal na terceira pessoa do plural. Explique como se dá a concordância verbal na fala de Mafalda nesse quadrinho. Ao empregar a forma verbal estamos, Mafalda faz referência a ela e ao personagem Felipe. Trata-se de um sujeito composto e, em decorrência disso, o verbo precisou flexionar para concordar com esse sujeito. Equivale a eu, Mafalda, e Felipe estamos falando sobre a humanidade. Eu adoro Mafalda. Que flexões devem ser feitas no verbo para que se relacione adequadamente com o sujeito das orações? Devem se flexionar número e pessoa de acordo com o sujeito da oração. Além disso, também, o verbo deve apresentar variações que indicam o modo e o tempo nas quais ocorrem as ações do sujeito. Como é o nome dessa relação que ocorre entre 2 termos na oração, né, que são sujeito e verbo? Concordância verbal. Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem em paz e até a próxima.